Tu carregas dentro de ti, neste exato momento, a chave para uma riqueza que nunca mais cessará de fluir. E essa chave não está guardada em nenhum cofre externo, mas gravada no território silencioso da tua mente subconsciente. Esse campo fértil e invisível, onde cada pensamento que tu aceitas como verdadeiro se transforma em semente de realidade. O dinheiro que tu buscas não está distante, não está escondido atrás de portas que exigem força ou sorte para se abrirem. Ele é apenas a manifestação tangível de um estado interior que tu ainda não reconheceste como teu. E quando essa percepção finalmente desperta em ti, quando tua consciência se alinha com a verdade de que a abundância não é conquistada, mas permitida, então o mundo ao teu redor começa a reorganizar-se de modo silencioso, inevitável, como se a própria realidade obedecesse a uma ordem que sempre esteve ali, esperando apenas que tu a reconhecesses. A falta que tu experimentas não é ausência de recursos no universo, mas ausência de reconhecimento na tua mente. E essa diferença, embora sutil, é a diferença entre viver na ilusão da escassez ou habitar a verdade da provisão infinita. Joseph Murphy compreendeu algo que a maioria das pessoas ignora durante toda a vida. Ele viu que o subconsciente não é um simples depósito de memórias ou impulsos reprimidos, mas o agente criador que traduz pensamento em forma, crença em experiência, sentimento em circunstância. Quando tu afirmas algo com convicção, quando tu sentes a verdade dessa afirmação no âmago do teu ser, mesmo que contraditória com o que teus olhos veem, tu estás imprimindo uma ordem na mente profunda, e ela, que não conhece dúvida nem hesitação, que não distingue entre o verdadeiro e o falso, entre o possível e o impossível, simplesmente obedece. Ela reorganiza os eventos, atrai as circunstâncias, movimenta as forças invisíveis da vida de modo a refletir aquilo que tu gravaste nela. Por isso, a questão não é se tu tens ou não o poder de atrair riqueza. A questão é qual imagem mental tu estás sustentando agora, neste instante, sobre ti mesmo e sobre a tua relação com a abundância. Se essa imagem é de limitação, de luta constante, de medo de que nunca haverá o suficiente, então o subconsciente, fiel como um espelho perfeito, reflete essa crença de volta para ti em forma de escassez, dívidas, oportunidades perdidas. Mas se essa imagem é de confiança, de reconhecimento de que tu és um canal através do qual a riqueza universal flui naturalmente, então essa mesma mente subconsciente se torna a aliada invisível que transforma tua vida, não por mágica, mas por lei. Tu já ouviste falar em lei da correspondência, mas talvez nunca tenhas compreendido o que ela realmente significa no contexto da tua vida financeira. Ela diz que o exterior sempre corresponde ao interior, que o mundo que tu vês é a projeção do mundo que tu carregas dentro de ti. Não há exceções. Se há falta do lado de fora, é porque há uma crença na falta do lado de dentro. Se há abundância no mundo externo, é porque há uma consciência de abundância no mundo interno. E aqui está o ponto crucial que a maioria das pessoas não consegue aceitar, porque ele desmonta todas as desculpas, todas as justificativas, todas as narrativas sobre por que a vida é difícil, por que o dinheiro não chega, por que as oportunidades não aparecem. A verdade nua e crua é esta: tu estás recebendo exatamente o que tu acreditas merecer, o que tu consideras possível, o que tu aceitas como verdadeiro para ti. Não importa o que tu digas com a boca, o que importa é o que tu sentes com o coração, o que tu assumes silenciosamente na profundidade da tua mente. Se tu dizes que queres riqueza, mas no fundo tu acreditas que pessoas como tu não ficam ricas, que o dinheiro é sujo, que a prosperidade é para outros, então o subconsciente ouvirá não as palavras, mas o sentimento,
e moldará a tua experiência de acordo com essa crença oculta. Murphy ensinou que a mente subconsciente é como um solo fértil que aceita qualquer semente, boa ou ruim, e a faz crescer sem questionar. Ela não julga, ela não critica, ela simplesmente executa. Por isso, aquele que compreende essa lei deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser o arquiteto consciente da própria realidade. Ele entende que cada pensamento repetido, cada emoção sustentada, cada crença aceita está literalmente esculpindo o futuro que ele viverá. E essa compreensão muda tudo. Ela transfere o poder das mãos do destino, da sorte, das circunstâncias externas para as tuas próprias mãos, ou melhor, para a tua própria mente. Tu te tornas responsável, não no sentido de culpa, mas no sentido de resposta, de habilidade de responder, de capacidade de escolher conscientemente o que tu plantas no jardim interior da tua consciência. Então tu perguntas: como eu faço isso? Como eu mudo uma crença que está tão enraizada em mim que eu nem percebo que ela existe? E a resposta está na natureza mesma do subconsciente. Ele aprende por repetição, por sentimento, por aceitação. Ele não é convencido por argumentos lógicos, mas por impressões emocionais. Por isso, a transformação não acontece através do esforço da mente consciente tentando controlar cada pensamento, mas através da entrega consciente de novas impressões ao subconsciente, impressões que, gradualmente, substituem as antigas. Quando tu te senta em silêncio, quando tu aquietas a mente tagarela que vive comentando sobre a falta, sobre o medo, sobre a dificuldade, e tu escolhe conscientemente imprimir na tua mente profunda a imagem de ti mesmo como alguém que vive em prosperidade constante, algo começa a mudar. Não de imediato, talvez, não de forma dramática, mas de forma inevitável. Porque tu estás trabalhando com uma lei universal, e leis universais não falham. A primeira coisa que tu precisas reconhecer é que a escassez que tu vês não é real no sentido absoluto. Ela é real como experiência, sim, mas não como verdade. A verdade é que o universo é abundante por natureza. Olha ao teu redor, olha para a imensidão das estrelas, para a diversidade da vida, para a generosidade da natureza que produz milhares de sementes onde apenas uma seria suficiente. A abundância é a lei da criação. A escassez é uma ilusão criada pela mente que se esqueceu da sua origem divina, que se separou mentalmente da fonte de toda a provisão. Murphy via o homem não como uma criatura separada lutando contra um universo hostil, mas como uma extensão da inteligência criadora universal, como um canal através do qual o infinito se expressa no finito. Quando tu reconhece isso, quando tu sente isso como verdade, tu para de lutar e começa a fluir. E nesse fluir, nessa entrega consciente à inteligência maior que opera através de ti, está o segredo da prosperidade constante. Muitas pessoas vivem toda a vida trabalhando duro, lutando, se esforçando, e ainda assim a riqueza parece escapar por entre os dedos. E elas concluem que o mundo é injusto, que elas não têm sorte, que nasceram nas circunstâncias erradas. Mas Murphy diria que essas pessoas estão trabalhando apenas com a mente consciente, com o esforço físico, ignorando completamente o poder criador que reside no subconsciente. Elas estão tentando construir uma casa sem alicerce. E o alicerce é sempre a crença, a convicção interior, a aceitação mental daquilo que tu desejas como algo já realizado no plano invisível. Sem esse alicerce, todo esforço é em vão, porque o subconsciente está trabalhando na direção oposta, confirmando e perpetuando a crença de limitação. Tu podes trabalhar 12 horas por dia, mas se no fundo tu acreditas que nunca sairás da dívida, o subconsciente encontrará maneiras de perpetuar essa dívida. Tu podes buscar 1000 oportunidades,
Mas se no íntimo tu não te sente digno de receber, o subconsciente sabotará cada oportunidade de forma tão sutil que tu nem perceberás. Por isso, Murphy insistia que o verdadeiro trabalho não é no mundo exterior, mas no mundo interior. É ali que a batalha é vencida ou perdida. Existe uma distinção crucial entre desejar algo e aceitar algo. Desejar é a atividade da mente consciente que olha para o que não tem e sente a falta. Aceitar é a atividade da mente subconsciente que reconhece algo como já presente, como já real no plano do pensamento, esperando apenas manifestar-se no plano da forma. Quando tu desejas dinheiro a partir da sensação de carência, tu estás afirmando a ausência dele e o subconsciente, obediente, perpétua essa ausência. Mas quando tu aceitas a prosperidade como uma verdade espiritual, como uma realidade invisível que já existe e está apenas se desdobrando no tempo e no espaço, então tu estás alinhando tua mente com a lei da manifestação. E essa aceitação não é intelectual, não é um truque mental, é uma mudança de identidade. Tu paras de ser aquele que busca e te tornas aquele que já possui. Tu paras de ser o pedinte e te tornas o herdeiro legítimo da abundância universal. Murphy falava de 5 passos, e embora ele nunca os tenha apresentado como fórmula rígida, mas como estágios naturais de compreensão, eles podem ser entendidos assim. O primeiro passo é o reconhecimento da verdade. Tu precisas reconhecer que a fonte da tua prosperidade não está em nenhum emprego, em nenhuma pessoa, em nenhuma circunstância externa, mas na inteligência infinita que opera através da tua mente subconsciente. Enquanto tu acreditares que tua segurança vem de fora, tu estarás sempre à mercê das oscilações do mundo externo. Mas quando tu reconhece que a fonte está dentro, que o poder criador é uma capacidade inata da tua própria consciência, então tu te tornas independente das circunstâncias, porque tu sabe que pode sempre criar novas circunstâncias através da mudança de pensamento. Esse reconhecimento não é teórico, ele precisa ser sentido, vivido, até que se torne a tua verdade mais íntima. O segundo passo é a purificação da crença. Tu precisas examinar com honestidade brutal o que tu realmente acreditas sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre prosperidade. Muitas vezes descobrirás que tu carregas crenças contraditórias. Consciente tu queres riqueza, mas subconsciente tu associas dinheiro à corrupção, à perda de valores, a sofrimento. Ou tu acreditas que precisas sofrer para merecer, que a riqueza é pecado, que pessoas boas são pobres. Essas crenças, herdadas da família, da cultura, da religião mal compreendida, são como ervas daninhas no jardim da tua mente. Elas sufocam a semente da prosperidade. Então, tu precisas arrancá-las pela raiz, uma por uma, substituindo-as por verdades espirituais. O dinheiro é neutro, ele é energia e assume o caráter que tu lhe dás. Ele pode ser usado para o bem ou para o mal, dependendo da consciência de quem o maneja. Quando tu liberta o dinheiro dessas associações negativas, quando tu permite que ele seja simplesmente um meio de troca, uma forma de energia que circula livremente, então o subconsciente para de resistir à sua chegada. O terceiro passo é a impressão consciente. Uma vez que tu reconheceste a verdade e purificaste as crenças, tu precisas começar a imprimir na tua mente subconsciente a nova imagem de ti mesmo. E isso se faz através da repetição consciente, da visualização sentida, da afirmação carregada de emoção. Não basta dizer mecanicamente, eu sou próspero, se o teu coração não sente essa prosperidade. O subconsciente responde ao sentimento, não às palavras vazias. Então tu precisas sentir a prosperidade, viver mentalmente na experiência dela, mesmo que teus olhos ainda vejam escassez.
Tu precisas entrar no estado mental de quem já tem o suficiente, de quem vive em segurança, de quem confia no fluxo constante da provisão. E quanto mais tu habita esse estado, mais o subconsciente o aceita como real, e mais ele trabalha para torná-lo manifesto. Esse é o trabalho real, o trabalho interior que precede toda manifestação exterior. O quarto passo é a entrega. Muitas pessoas falham aqui porque confundem entrega com passividade. Elas acham que depois de afirmar e visualizar, devem ficar sentadas, esperando que o dinheiro caia do céu. Mas entrega não é inação, é confiança em ação. É fazer a tua parte no mundo físico enquanto confias que o subconsciente está fazendo a parte dele no mundo invisível. É seguir as intuições que surgem, é aceitar as oportunidades que aparecem, é agir quando sentes o impulso para agir, mas sem ansiedade, sem desespero, sem a tensão de quem acha que tudo depende apenas do esforço pessoal. A entrega é o relaxamento interior, é a fé silenciosa de que a lei está operando, de que o subconsciente está organizando os eventos de modo favorável, de que a resposta já está a caminho. E essa fé não é esperança, é certeza. É a mesma certeza que tu tens de que o sol nascerá amanhã, de que a semente plantada brotará no tempo certo. É uma confiança que não precisa de provas, porque ela mesma é a prova. O quinto passo é a gratidão. E aqui está um segredo que poucos compreendem. A gratidão não é algo que tu sentes depois de receber, é algo que tu cultiva antes de receber. Porque a gratidão é a afirmação emocional de que aquilo que tu desejas já é teu. Quando tu agradeces antecipadamente, tu estás dizendo ao subconsciente que tu aceitas a realização como certa, como inevitável. E o subconsciente, que não entende de tempo linear, que não distingue entre passado e futuro, aceita essa gratidão como confirmação de que a coisa já aconteceu e trabalha para materializar essa realidade. A gratidão é o sentimento mais poderoso que tu podes cultivar, porque ela dissolve a resistência, ela abre o coração, ela alinha tua frequência emocional com a frequência da abundância. Tu não podes estar verdadeiramente grato e ao mesmo tempo sentir falta. São estados incompatíveis. Então, quando tu escolhe conscientemente a gratidão, mesmo diante da aparente escassez, tu estás escolhendo a abundância, tu estás afirmando a presença daquilo que teus olhos ainda não veem. Esses 5 passos não são etapas que tu completas uma vez e esquece. Eles são um ciclo contínuo, uma prática diária, uma forma de vida. Porque a mente consciente é tagarela, ela está sempre comentando, sempre julgando, sempre interpretando. E se tu não alimenta conscientemente a tua mente subconsciente com as impressões certas, ela será alimentada pelas impressões do mundo externo, pelas notícias de crise, pelas conversas de escassez, pelas próprias aparências de limitação. Por isso, Murphy aconselhava que tu estabelecesses uma rotina diária de conexão com o subconsciente, um momento em que tu te retiras do mundo barulhento e entra no silêncio interior, onde podes plantar as sementes da prosperidade sem interferência da dúvida ou do medo. Pode ser de manhã, ao acordar, quando a mente ainda está calma e receptiva. Pode ser à noite, antes de dormir, quando o consciente está relaxado e o subconsciente está mais acessível. O importante é a constância, a repetição, porque é assim que o subconsciente aprende. Tu talvez te pergunte, mas por quanto tempo eu preciso fazer isso? E a resposta é, até que se torne natural, até que a nova crença substitua completamente a antiga, até que tu não precise mais se esforçar para sentir abundância, porque ela se tornou a tua verdade íntima. Para alguns, isso acontece rapidamente. Para outros, leva mais tempo. Mas o tempo não importa, porque cada dia de prática é um dia de construção do novo alicerce mental.
E mesmo que tu não veja resultados imediatos, mesmo que o mundo exterior ainda pareça o mesmo, algo está mudando nas profundezas invisíveis da tua mente. O subconsciente está reorganizando, está atraindo, está preparando o caminho. E um dia, de repente, tu perceberás que as coisas estão fluindo, que as oportunidades estão aparecendo, que o dinheiro está chegando de formas que tu nunca imaginaste. E tu entenderás que não foi sorte, não foi acaso, foi a lei operando silenciosamente, transformando a tua nova crença em experiência tangível. Há algo mais que precisa ser dito, e é sobre a natureza da riqueza verdadeira. Murphy não falava apenas de acúmulo de dinheiro. Ele falava de uma consciência de abundância que permeia em todos os aspectos da vida. Porque o mesmo princípio que opera para atrair riqueza material, opera para atrair saúde, relacionamentos, oportunidades, paz interior. Tudo é manifestação do conteúdo mental. Então, quando tu desenvolve uma consciência de abundância, tu não te tornas apenas financeiramente próspero, tu te tornas próspero em todas as áreas. Tu começas a ver oportunidades onde antes vias problemas. Tu começas a sentir gratidão onde antes sentias ressentimento. Tu começas a confiar na vida onde antes sentias medo. E essa mudança interior é a verdadeira riqueza, porque ela é independente das circunstâncias externas. Tu podes perder todo o dinheiro e, com essa consciência, reconstruir tudo de novo. Mas se tu tens todo o dinheiro do mundo e uma consciência de escassez, tu viverás sempre no medo de perder, na ansiedade, na insatisfação. A mente subconsciente é impessoal. Ela não faz julgamentos morais. Ela não decide se tu mereces ou não. Ela simplesmente responde ao que lhe é impresso. E isso é tanto libertador quanto assustador. Libertador, porque significa que tu não precisas de permissão de ninguém para prosperar, tu não precisas de condições perfeitas, tu não precisas de sorte, tu precisas apenas da compreensão da lei e da persistência em aplicá-la. Mas é assustador porque significa que tu és totalmente responsável pela tua experiência. Tu não podes mais culpar o governo, a economia, a família, o passado. Tudo isso pode ter influenciado a formação das tuas crenças, mas no momento presente, agora, tu tens o poder de escolher novas crenças. E essa escolha, repetida dia após dia, momento após momento, é o que cria o teu futuro. Murphy dizia que o maior erro que as pessoas cometem é olhar para as circunstâncias presentes e concluir que elas são a realidade final. Elas veem a conta bancária vazia e dizem, eu sou pobre. Mas isso é apenas a fotografia do momento, a manifestação da crença passada. Não é a verdade eterna. A verdade é que tu tens o poder de mudar essa fotografia, mudando o negativo mental, mudando a crença que a originou. As circunstâncias são sempre o efeito, nunca a causa. A causa está na mente, no pensamento habitual, na crença dominante. Então, quando tu aceita isso profundamente, tu para de ser vítima das circunstâncias e começa a ser criador delas. Tu entende que o mundo exterior é maleável, que ele responde à pressão invisível do pensamento, que ele se reorganiza para refletir o conteúdo da consciência. Há momentos em que a dúvida virá. Haverá dias em que tu olharás para a tua vida e dirás, nada está mudando. Isso não funciona. E é nesses momentos que a tua fé será testada. Murphy ensinava que a dúvida é natural no início, porque a mente consciente está habituada a confiar apenas no que os sentidos podem perceber. Mas os sentidos percebem apenas o passado, apenas o que já foi manifestado. Eles não percebem o futuro que está sendo formado no invisível. Então, quando a dúvida surge, tu não luta contra ela. Tu simplesmente a reconhece como a voz da mente consciente tentando manter o controle.
tentando manter o padrão antigo, e tu escolhe conscientemente voltar para a verdade. Tu repete a afirmação. Tu sente novamente a realidade da tua prosperidade. Tu agradece antecipadamente. E assim, gentilmente, mas firmemente, tu reconduz a tua mente para o novo caminho. A persistência é essencial. Não a persistência do esforço desesperado, mas a persistência da fé tranquila. É como regar uma planta. Tu não cava a terra todos os dias para ver se a raiz está crescendo. Tu simplesmente regas, confia e espera. E um dia, inevitavelmente, a planta brota. Da mesma forma, tu planta a semente da prosperidade no subconsciente, tu a rega com a repetição consciente e a emoção sentida. E tu confia que no tempo certo ela brotará. O tempo entre o plantio e a colheita é um tempo de fé, um tempo de cultivo interior, um tempo em que tu está aprendendo a verdadeira natureza do processo criativo. E esse aprendizado é tão valioso quanto a manifestação em si, porque ele te ensina que tu não és um acidente no universo, mas um participante consciente da criação. Quando Murphy dizia que nunca mais te faltará dinheiro, ele não estava fazendo uma promessa mágica. Ele estava descrevendo o estado natural de alguém que compreendeu a lei mental e vive de acordo com ela. Porque quando tu entende que a fonte é infinita, que o subconsciente está sempre operando, que o universo é abundante por natureza, a ideia de falta simplesmente não faz mais sentido. Pode haver flutuações, pode haver ciclos, mas não há mais a sensação de medo, de desespero, de insegurança crônica. Há uma confiança de base, uma certeza interior de que, não importa o que aconteça externamente, tu sempre terás o que precisas, porque tu sabe como alinhar tua mente com a lei da provisão. Essa é a verdadeira segurança, não a segurança de ter uma quantia específica de dinheiro no banco, mas a segurança de saber que tu podes sempre criar mais, porque tu compreende o princípio criador. E aqui está algo que poucas pessoas entendem. A riqueza não é um destino, é um estado de consciência. Tu podes chegar a esse estado agora, neste momento, independentemente do quanto tu tens ou não tens. Porque o estado de consciência de abundância não é determinado pela quantidade de dinheiro, mas pela qualidade do pensamento. Quando tu reconhece que há sempre o suficiente, quando tu confia no fluxo da vida, quando tu agradece pelo que tens e pelo que está vindo, tu já está vivendo na consciência de abundância. E da consciência, inevitavelmente vem a manifestação. Pode levar dias, semanas, meses, mas virá. Porque a lei é precisa. O subconsciente não falha. Ele sempre entrega aquilo que lhe é consistentemente impresso. Murphy frequentemente usava a imagem do espelho. Ele dizia que o subconsciente é como um espelho que reflete sem distorcer aquilo que lhe é apresentado. Se tu te posicionas diante dele com uma expressão de medo, ele reflete o medo. Se tu te posicionas com uma expressão de confiança, ele reflete a confiança. Ele não julga, não opina, não decide se tu mereces ou não. Ele apenas reflete. E o mundo exterior é o reflexo do espelho subconsciente. Então, se tu queres mudar o reflexo, não adianta tentar mudar o espelho. Tu precisas mudar a imagem que tu apresenta a ele. E essa imagem é o teu pensamento habitual, a tua crença dominante, o teu sentimento constante. Muda isso e o reflexo mudará automaticamente. Há uma diferença entre visualizar e fantasiar. Fantasiar é escapar da realidade presente, criando uma realidade imaginária que não tem conexão com a fé verdadeira. Visualizar, no sentido que Murphy ensinava, é criar uma imagem mental clara do estado desejado e imprimi-la no subconsciente com o sentimento de que ela é real, de que ela já existe no plano invisível. A fantasia é passiva, é sonhar acordado, sem compromisso. A visualização é ativa, é uma ferramenta consciente de impressão mental.
E a diferença está na qualidade do sentimento. Quando tu fantasias, há sempre uma sensação de isso seria bom, mas não é real. Quando tu visualizas corretamente, há uma sensação de isso já é meu. Estou apenas aguardando sua manifestação no tempo. Sentes a diferença? Uma é desejo vazio, outra é aceitação poderosa. Murphy também falava sobre a importância das palavras. Ele dizia que cada palavra que tu pronuncia é um decreto, uma ordem dada ao subconsciente. Quando tu diz, eu nunca tenho dinheiro, tu está decretando a permanência da falta. Quando tu diz, eu sempre fico doente nessa época do ano, tu está programando o subconsciente para criar a doença. As palavras não são inofensivas, elas são carregadas de poder criador. Por isso, tu precisas vigiar a tua fala, não de forma neurótica, mas de forma consciente. Escolhe palavras que afirmem o que tu queres, não o que tu temes. Fala da abundância como se ela já fosse tua. Fala da saúde, da prosperidade, das oportunidades, como realidades presentes, não como possibilidades distantes. E quando tu te pegares usando palavras de limitação, para, reconhece e reformula. Esse é um treino, uma disciplina, mas é uma disciplina que transforma a vida. O mundo exterior é neutro. Ele não é contra ti nem a favor de ti. Ele simplesmente responde ao que tu emite. Se tu emite medo, ele responde com circunstâncias que confirmam o medo. Se tu emite confiança, ele responde com circunstâncias que confirmam a confiança. Isso não é misticismo, é física mental. A mente é um campo de energia, e energia atrai energia semelhante. Pensamentos de escassez atraem experiências de escassez. Pensamentos de abundância atraem experiências de abundância. É mecânico, é preciso, é infalível. E quando tu compreende isso, tu para de reclamar do mundo e começa a ajustar a tua própria emissão mental. Tu te tornas responsável pela tua experiência. Não porque tu é culpado, mas porque tu é poderoso. Muitas pessoas têm medo de aceitar esse poder porque, no fundo, elas temem a responsabilidade que vem com ele. É mais confortável acreditar que a vida é injusta, que as coisas acontecem por acaso, que tu é vítima das circunstâncias. Porque assim tu não precisa mudar, tu pode continuar reclamando, culpando, esperando que algo exterior venha te salvar. Mas a verdade, embora libertadora, é também desafiadora. Ela diz, tu tens o poder, então use-o. Tu tens a capacidade de mudar a tua vida, então mude-a. Não há ninguém para culpar, não há ninguém para esperar, há apenas tu e a lei mental que opera através de ti. E essa verdade, uma vez aceita, elimina todas as desculpas e abre todas as possibilidades. Murphy via o subconsciente como a conexão do indivíduo com a inteligência universal. Ele não acreditava que o homem fosse uma entidade isolada, mas uma expressão individualizada do todo. E o subconsciente era a ponte, o ponto de contato entre o finito e o infinito. Quando tu aprende a comunicar-te com o teu subconsciente, tu está, na verdade, comunicando-te com a sabedoria universal, com a inteligência que governa as estrelas, que faz a semente brotar, que mantém o coração batendo sem esforço consciente. Essa inteligência é infinitamente sábia, infinitamente poderosa e está disponível para ti a cada momento. Tu não precisa buscá-la fora, ela já está dentro. Tu apenas precisa reconhecê-la, honrá-la, cooperar com ela. E isso se faz através do pensamento correto, do sentimento alinhado, da crença pura. Há um momento em que a transformação acontece. Não é um momento dramático, não é marcado por fogos de artifício, mas é real. É o momento em que a nova crença finalmente substitui a antiga no território do subconsciente. Tu não sabe exatamente quando isso acontece, mas tu perceberás pelos sinais. Tu notarás que não sente mais aquela ansiedade em relação ao dinheiro. Tu perceberás que oportunidades começam a surgir de formas inesperadas.
Tu sentirás uma confiança de base, uma paz interior, mesmo quando as circunstâncias externas ainda não refletem totalmente a mudança. Isso é sinal de que o trabalho interior está feito, de que a semente germinou, e é apenas questão de tempo até que a planta rompa a superfície da terra e se torne visível aos olhos físicos. E quando isso acontecer, quando a prosperidade começar a fluir visivelmente na tua vida, lembra-te, não é mágica, é lei. Tu não recebeste um favor especial do universo, tu simplesmente alinhaste a tua mente com o princípio da abundância. E porque tu compreende o processo, tu sabe que podes repeti-lo sempre que necessário. Tu não dependes mais da sorte, das circunstâncias, das condições externas. Tu sabe que a fonte está dentro, que o poder é teu, que a lei é confiável. E essa compreensão te dá uma liberdade que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar, porque é a liberdade de ser criador consciente da tua própria experiência. Murphy passou a vida inteira ensinando essa verdade simples. A mente é criadora, o subconsciente é o meio de criação, e tu és o operador consciente desse poder. Não há mistério além disso. Não há segredos escondidos. A verdade está disponível para todos, porque todos possuem mente, todos possuem subconsciente, todos possuem a capacidade de pensar, sentir e acreditar. A diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que lutam não é talento, não é sorte, não é privilégio, é consciência, é compreensão da lei, é aplicação consistente do princípio. E tudo isso está ao teu alcance agora, neste momento. Tu não precisa esperar por nada nem por ninguém. Tu podes começar hoje, agora, escolhendo conscientemente o que tu planta no jardim da tua mente. Então, quando tu fechares os olhos hoje à noite, antes de dormir, quando a mente consciente estiver relaxada e o subconsciente mais receptivo, fala com ele. Não com palavras nervosas ou desesperadas, mas com a calma autoridade de quem conhece a verdade. Diz a ti mesmo, eu sou um canal da abundância infinita. A riqueza flui para mim constantemente de formas esperadas e inesperadas. Eu confio na inteligência criadora que opera através de mim. Eu aceito a prosperidade como minha herança natural. E sente essas palavras. Deixa-as penetrar. Deixa-as descer das camadas superficiais da mente para as profundezas do subconsciente. E sabe que, nesse momento, tu está plantando uma semente que crescerá inevitavelmente, porque essa é a lei. O subconsciente sempre entrega aquilo que lhe é consistentemente impresso. Sempre, sem exceção, sem falha. A jornada da escassez para a abundância não é uma jornada no espaço, é uma jornada na consciência. Tu não precisas ir a lugar algum, tu precisa apenas chegar a um novo entendimento. E esse entendimento não vem de livros, embora os livros possam apontar o caminho. Ele vem da experiência direta, da prática repetida, da observação honesta dos resultados. Tu aplica o princípio, tu observa o que acontece, tu ajusta, tu persiste. E com o tempo, tu desenvolve uma certeza interior que nenhum argumento externo pode abalar. Porque tu viste por ti mesmo que a lei funciona, que o subconsciente responde, que o mundo exterior muda quando o mundo interior muda. E essa certeza, nascida da experiência, é a rocha sobre a qual a tua prosperidade permanente será construída. Nunca mais te faltará dinheiro, não porque o universo te escolheu especialmente, mas porque tu escolheste alinhar-te com a lei da abundância. Não porque tu fizeste algo milagroso, mas porque tu compreendeste algo simples. A riqueza é um estado de consciência, e consciência é algo que tu controla. Tu decide a cada momento em que estado habitar. Tu escolhe, através dos teus pensamentos, das tuas palavras, dos teus sentimentos, qual semente plantar. E a colheita, inevitavelmente, refletirá o plantio. Essa é a lei, imutável, confiável, eterna. E tu, agora, conhece essa lei. Não apenas intelectualmente, mas no coração.
E conhecendo-a, aplicando-a, vivendo-a, tu te tornas a prova viva de que a mente humana, quando alinhada com a verdade espiritual, é o poder criador mais extraordinário do universo. E esse poder maravilhoso e terrível está em ti, sempre esteve, sempre estará, esperando apenas que tu o reconheça e o utilize.